É inevitável, mas temos mais uma do Olavo de Carvalho. Ontem ele divulgou um vídeo de um teórico da conspiração no qual ele dizia que o Bill Gates patenteou o coronavírus, esse vírus que está causando agora uma enorme tensão no mundo, porque é um vírus altamente contagioso e com uma certa letalidade, chegava ao Brasil agora através dessa patente do Bill Gates. Tem uma regra básica quando você compartilha informações na internet. Eu acho que todos nós sabemos disso nessa altura já. Se você é um usuário da internet, você sabe disso. Se você compartilha uma informação e se você não expõe a revolta contra aquela informação, se você não expõe aquilo como se fosse um absurdo, se você não demonstra algum tipo de insatisfação com aquilo, uma carinha, um emoji indignado, você está concordando com aquilo. Acho que todos nós sabemos essa regra. Se você compartilha um vídeo e você não comenta nada, em tese você está apoiando aquilo. E a gente sabe que o Olavo de Carvalho é alguém que propaga inúmeras teorias conspiratórias. Ele é alguém que se consolidou enquanto intelectual, e vamos botar aqui milhões de aspas esse intelectual, como alguém que propaga teorias conspiratórias. Que importa essas teorias dos Estados Unidos, que importa de figuras norte-americanas, como Alex Jones, por exemplo, que ele já elogiou, que era alguém que foi banido de redes sociais por causa das teorias conspiratórias, das mentiras que ele propagava. O Olavo de Carvalho foi alguém que disse, e se tornou icônica essa frase, que a Pepsi Cola usa células de fetos abortados como adoçantes dos refrigerantes. E também recentemente, alguns meses atrás, quando teve o caso do Porta dos Fundos, mês passado, na verdade, foi dezembro isso, que o atentado contra o Porta dos Fundos tinha sido feito por esquerdistas. Ele compartilhou um site completamente duvidoso que dizia que o atentado contra o Porta dos Fundos, na verdade, tinha sido obra de esquerdistas para incriminar a direita. Então ele é alguém que vive, consome, propaga teorias conspiratórias e falsidades o tempo todo. É como ele consolidou a imagem. É como ele utiliza o medo, a paranoia, o pânico das pessoas para arrebanhar novos seguidores. Ele era alguém que estava propagando e divulgando vídeos de terraplanistas ano passado. Talvez porque tenha compreendido que a bolha dele já tinha chegado a um limite e para poder conquistar novos seguidores ele tinha que começar agora a parasitar a bolha terraplanista. Então é alguém que vive desse tipo de mentira. E sinceramente eu tenho minhas dúvidas mesmo até que ponto as pessoas acreditam de fato nisso, só usam como tática de manipulação. No caso do Olavo de Carvalho, eu acho que é um misto dos dois. É alguém que acredita de fato nessas coisas e que utiliza isso como método para arrebanhar novas pessoas para suas ideias malucas. Nesse livro aqui, How Democracy Ends, que em português se chama Como a Democracia Chega ao Fim, do David Runciman, ele dedica uma boa parte aqui do livro para falar sobre teorias conspiratórias, sobre o impacto que elas têm nas democracias e como um grande percentual das pessoas em democracias, de fato, compartilham e compactuam com teorias conspiratórias, com mentiras, na verdade, com falsidades, com certos devaneios sobre conspirações, sobre elites que governam o país, sobre elites ocultas que manipulam nos bastidores. E é interessante porque ele fala aqui que, numa pesquisa feita nos Estados Unidos, eles estimam que durante bom tempo da democracia norte-americana, entre 1/3 e 1/4 dos americanos acreditam em teorias conspiratórias. E isso é assustador, pensar que num país, por exemplo, com 200 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas podem acreditar nesse tipo de sandice. É realmente assustador. E o que o Runciman diz é que isso não é novidade. Durante boa parte dos governos da história e das democracias também, as teorias conspiratórias fazem parte desse processo. Eu quero ler um trechinho para vocês aqui, eu vou traduzir para vocês um trechinho. Esse livro tem em português. Ele fala o seguinte: os teóricos da conspiração mais persistentes são aquelas pessoas que sentem que elas nunca vão vencer sob as regras da política democrática. Uma pesquisa recente com eleitores do Reino Unido demonstra que teorias conspiratórias são mais predominantes entre aqueles que se sentem permanentemente marginalizados. Se você apoia um partido que não tem chance nenhuma de chegar ao poder, especialmente num sistema com 2 partidos, a democracia parece estar enviesada contra você. Isso será pior se você não apoia partido nenhum. O velho adágio anarquista diz que não importa em quem você vota, o governo sempre ganha. E não são apenas os anarquistas que pensam isso. Qualquer um que tenha perdido a fé na possibilidade de mudança política, é provável que qualquer um que tenha parado de votar ache que o sistema o ignora porque suas visões não contam. É um bom ponto que o Runciman levanta aqui, porque geralmente, ele aponta aqui de diferentes modos, você vê que geralmente quem está fora do poder que tende a criar teorias conspiratórias. Ou seja, eu estou fora do poder porque certa elite, certo grupo me impede de chegar ao poder. E ele mostra também que em governos autoritários tem teorias conspiratórias internas. Então o líder autoritário, para se manter no poder, acaba criando teorias conspiratórias ou acaba acreditando em teorias conspiratórias, paranoicas, de que constantemente tem alguém que quer me derrubar e assim ele vai fazendo expurgos internos para se manter no poder. Então essas teorias funcionam de 2 modos, na verdade, uma via de mão dupla. Para aqueles que não estão no poder, ou que jamais vão chegar ao poder e que só vêm numa ruptura
uma saída para isso, e aqueles que estão no poder e que veem nas teorias conspiratórias um modo para se manterem lá e perseguir quem está fora. Então, no caso do Olavo de Carvalho, quando ele estava fora do poder, quando ele era alguém que criticava o PT, por exemplo, coisa que ele fez durante muito tempo, ele via uma teoria conspiratória globalista de esquerda, de comunistas no planeta, e justificava a sua não chegada ao poder por causa dessas forças ocultas, e uma vez que chegam ao poder através do Bolsonaro, agora ele vê inimigos internos o tempo todo. Na verdade, o Olavo de Carvalho, ele joga dos dois lados. Mesmo estando no poder, representando a visão oficial do governo Bolsonaro, ele também diz que, mesmo assim, forças ocultas esquerdistas ainda sabotam o governo Bolsonaro. É um constante ato de ficar gerando esse tipo de terror, esse tipo de medo, esse tipo de paranoia, esse tipo de constante ameaças querendo nos derrubar. E como eu disse, é muito preocupante pensar que 1/3 ou 1/4 da população dos países democráticos de fato compram esse tipo de teorias conspiratórias, de elites, de grupos ocultos, de grupos secretos, de Illuminati. É realmente bastante assustador. Então, com base nessa lógica, a gente pode sim acreditar, a gente pode sim pensar que quem propaga esse tipo de teoria conspiratória, de fato acredita nelas. De fato, realmente pensa que eles estão fora do poder porque algum grupo quer impedir que eles cheguem lá, e de fato quem está no poder tem essa paranoia de alguém quer me derrubar o tempo todo. E essas teses malucas que estão sendo elaboradas sobre isso, eu vou deixar para vocês aqui um link de um artigo do The Independent, um jornal britânico, que desmonta algumas teorias conspiratórias que estão surgindo aqui. São 5 histórias malucas que surgiram. A primeira delas é que o vírus surgiu porque os chineses comem morcego, e eles dizem que não tem nenhuma evidência disso. Na verdade, até onde se sabe, pode ser que seja por causa de frutos do mar ou animais vendidos em feiras de rua na China. O que está circulando por aí de pessoas comendo morcego não é da China, é de Palau. É um vídeo antigo, na verdade, 2017 parece, então não tem nenhuma relação com a China hoje. Uma outra teoria conspiratória é que existe uma patente de uma vacina contra o vírus, e na verdade não existe para esse tipo de vírus agora, porque os vírus se modificam. Existe uma vacina para um vírus anterior do coronavírus, então uma coisa não tem nada a ver com a outra. A terceira história que surgiu é que o Bill Gates estava vinculado a essa epidemia, que é a história que o Olavo de Carvalho compartilhou, e que não tem nenhuma relação com isso, o Bill Gates não tem relação com isso. O Bill and Melinda Gates Foundation, o que eles fazem é financiar pesquisas para evitar epidemias. Então é o contrário da história, na verdade. O Bill Gates é alguém que tem feito várias campanhas humanitárias pelo planeta, de educação, de prevenção de doenças, de prevenção de fome. Então alguém é um bilionário que tem usado seu dinheiro para evitar esse tipo de coisa. Se vocês assistirem um documentário da Netflix agora, atual, que foi lançado essa semana, que chama Pandemia, eles mostram lá grupos que vão buscar financiamento com o Bill Gates para a criação de vacinas contra a gripe, por exemplo. A maior preocupação que eles têm, na verdade, é com certos vírus que se propagam de maneira muito rápida e de maneira muito letal. A gripe pode ser um desses casos. Até nesse documentário, eu vi a segunda parte hoje, uma das especialistas que trabalha com esse tipo de questão, ela fala sobre as características dos patógenos especiais, que têm alta mortalidade, causam pânico, são difíceis de ser tratados e que são de alto contágio. Então vocês têm esses 4 atributos desses patógenos e que são preocupantes, porque de fato se espalham muito rapidamente, matam muita gente, causam histeria, causam pânico, que é o caso agora do coronavírus. Eu até vi ontem um vídeo muito chocante, que foi compartilhado pela BBC, mostrando a província de Wuhan, uns prédios, as pessoas gritando nos prédios, porque eles estão em quarentena, as pessoas não podem deixar suas casas, então elas gritam pelas janelas para poder se comunicar com alguém. Gritam, cantam, então é bem chocante, é bem assustador mesmo o que está se dando. A China tem tomado providências drásticas para tentar controlar a disseminação desse vírus, porque causa pneumonia esse vírus, e se por acaso se propagar globalmente, pode levar a milhões e milhões de mortes. Ano passado a fundação do Bill Gates fez uma simulação de uma pandemia dessas características e que poderia facilmente causar mais de 60 milhões de mortes. Então, de fato, é algo que preocupa, mas os governos, especialistas, as pessoas que trabalham nessa área estão atuando para evitar um contágio dessa natureza. Uma outra mentira que surgiu é de que esse vírus era consequência de armas biológicas, de um programa de armas biológicas na província de Wuhan, e também não tem nenhuma evidência de que isso seja verdade. Isso é mais uma teoria conspiratória. E a última mentira que surgiu é que o vírus pode ser curado ao tomar água sanitária ou alvejante. E isso também é uma mentira, é algo perigoso, pessoas fazem isso. É engraçado porque tem pessoas que são anti-vacina e tomam esse tipo de coisa, uma coisa assim perigosa que pode fazer mal à saúde, pode matar uma pessoa. Então o que eu vejo, gente, que é muito importante mesmo que a gente combate esse tipo de mentira, porque isso causa pânico. A proposta dessas mentiras é de criar essa histeria, é de deixar as pessoas num estágio de alerta constante, sendo que, embora seja perigoso, embora seja algo preocupante de fato, acrescentar sobre isso
Mentiras, desinformação, teorias conspiratórias não contribuem em nada para informar as pessoas, não contribuem em nada para melhorar a percepção das pessoas sobre esse tipo de coisa. Eu recomendo que vocês assistam a esse documentário, essa série de documentários, na verdade, na Netflix, sobre pandemias, porque é bastante instrutivo sobre o que acontece, qual é o potencial de contaminação de certos vírus, os riscos que isso representa para a humanidade, mas também quais são as medidas combativas para isso. O que eles estão fazendo para evitar que isso ocorra. Então é importante você conhecer os dois lados dessa história, o potencial destrutivo e também as pessoas que trabalham para evitar que isso ocorra. É importante a gente conhecer esse tipo de coisa para evitar esse tipo de paranoia também, esse tipo de histeria. Embora seja grave a situação. E no caso do Bill Gates, só que retificando a informação do Olavo de Carvalho que ele propagou, ele é alguém que combate isso, ele é alguém que envia milhões e milhões de dólares por ano para tentar combater esse tipo de pandemia. Então vale se informar antes de propagar notícias falsas. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história aí, sobre o Olavo de Carvalho compartilhando esse tipo de notícia. Bem, isso é algo redundante, na verdade. Olavo propagando desinformação é algo habitual. O que vocês pensam sobre isso? Sobre a informação que o Runciman compartilha nesse livro aqui, de que entre 1/3 e 1/4 da população de um país democrático acredita em teorias conspiratórias. Para mim isso é muito assustador, gente, é muito assustador. E também sobre essas mentiras agora sobre o coronavírus. Se vocês estão acompanhando, o que vocês pensam sobre isso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!